Boa noite a todos. Que a paz de Cristo nos una, né? Que traga muita luz e muita harmonia na noite de hoje. Tanto os que estão presentes como os que estão nos vendo online, né? Para iniciar hoje nosso trabalho, vamos ouvir a música do Padre Germano, que é uma grande oração. Obrigada, Cláudio. Para começar, vamos ler uma pequena abertura aqui da Agenda Cristã, que foi escrito pelo Chico e veio pelo espírito de André Luiz. Com Jesus. A renúncia será um privilégio para você. O sofrimento glorificará sua vida. A prova dilatará seus poderes. O trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. O sacrifício sublimará seus impulsos. A enfermidade do corpo será remédio salutar para sua alma. A calúnia lhe honrará a tarefa. A perseguição será motivo para que você abençoe a muitos. A angústia purificará suas esperanças. O mal convocará seu espírito à prática do bem. O ódio desafiar-lhe-á o coração aos testemunhos de amor. A terra, com os seus contrastes, renovações incessantes, representará bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado. Né? Quem disse que quem ia confiar em Jesus, tivesse fé nele, ia ser fácil? Não é fácil, né? A gente abre mão de muita coisa, consciente de que Jesus é o nosso caminho, né? É a nossa verdade, só que nem sempre
nós estamos preparados para passar por isso tudo que está escrito aqui. Infelizmente, o nosso crescimento é individual e solitário. E a gente passando por cada coisa dessas, a gente vai tirando um aprendizado, vai crescendo, vai vendo cada coisa dessas que a gente passa na vida, boas ou ruins, de uma forma diferente. Às vezes dentro da mesma casa, passando pelo mesmo problema, cada um vê de uma forma e cresce de uma forma diferente. Seguir Jesus não é fácil, né? Porém, também não é difícil deixá-lo de amá-lo. Vamos ter fé, acreditar que seguindo o que ele nos ensinou, nós vamos conseguir chegar lá. Vamos fazer a nossa oração para iniciar. Jesus amado, Germano querido, nos abençoe, nos permita hoje, pelo ensinamento que o nosso irmão vai passar, que possamos refletir, aprender, nem que seja um pouquinho, e ter sempre um pouquinho mais de fé. Que a luz ilumine toda essa casa e todos os espíritos aqui, encarnados e desencarnados. Ilumine nosso irmão, que vai começar o seu trabalho, e todos nós para aprender e ter a fé, nem que seja o tamanho de um grão de uma mostarda. Que assim seja. Nosso irmão Henrique. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Uma alegria, uma alegria, está bem na luz. Uma alegria estar aqui novamente, né? A última vez que estive aqui foi um Fla-Flu. Foi desafiador, até porque eu sou fluminense. Somos dois. Não lembro do placar, né? Não estava ligado tanto, mas teve uns 2 gols, né? É muito bom voltar aqui, abraçar amigos. E o tema que a gente trouxe hoje é bem interessante, porque é até inspirado num livro, que é As Perguntas de Jesus, do Felipe Mascarenhas. E são as perguntas que Jesus fazia. E, gente, a gente tem que prestar muita atenção nessas perguntas, porque Jesus, ele instigava a gente. Isso que é bacana, né? Jesus não entregava nada pronto. E se a gente pensar bastante, a doutrina espírita, ela faz isso também, ela faz perguntas. Ela faz perguntas. E faz a gente pensar sobre isso. Então, Jesus desafia a gente. Ele desafia. E ele pede que nós nos desafiemos. Isso que é interessante. A melhorar, o que a gente pode fazer de melhor para a gente, para o próximo. E é interessante que esse está no Evangelho de Lucas, que é uma história onde tem 2 discípulos que estavam saindo de Jerusalém, estavam indo para Emaús, na estrada de Emaús, estavam indo para lá. E estavam batendo um papo, estavam conversando. Era o 4º ou 5º dia que Jesus já tinha sido crucificado, tinha morrido, né? Ou desencarnado, melhor dizendo, e tinha havido já o quê? A ressurreição, quer dizer, ele tinha se materializado para Madalena. Bom, elas foram lá e avisaram para os 11 estavam reunidos, né? Estava todo mundo consternado, né? Ela falou, olha, Jesus apareceu, ele apareceu para mim, está lá, ele está vivo. Aí todo mundo, que isso, Madalena, não está sonhando, não. Né? E diz o Evangelho de Lucas, né? O Evangelho não, perdão, diz essa epístola, essa carta de... Não, perdão, no Evangelho de Lucas, que diz que a Maria, porque a Maria estava lá. Maria também soube desse fato, né? A Madalena foi falar com Maria. E não acreditaram, ninguém acreditou. Não, você está inventando, você não está bem da cabeça, não. E esses 2 discípulos, eles estavam falando sobre isso, estavam conversando sobre isso. Não, olha, essas mulheres não
estão batendo bem na cabeça, elas estavam assim, meio atormentadas para ver Jesus. Né? Jesus morreu, acabou. Todo mundo viu ele lá, tá, né? ele crucificado. Então, não tem mais nada, então, né? Perdemos tudo, não sei o quê. E essa conversa bem negativa, né? Essa conversa derrotista. E no meio, no caminho, né? Que são 36 quilômetros de Jerusalém, Emaús. 36 quilômetros dá para fazer num dia de caminhada. E chega um sujeito atrás deles, né? Que é Jesus, mas eles não reconhecem. E aí o Evangelho, ele fala que os olhos deles estavam tapados, os olhos deles não estavam conseguindo ver Jesus. Mas aí chega esse viajante, que é Jesus, atrás dele, e o que vocês estão falando aí? O que vocês estão conversando? E aí eles falam, poxa, você não está sabendo o que está acontecendo? Aí eles contam a história que estava acontecendo. Não, olha, Jesus foi crucificado, ele era o Messias, foi crucificado, e colocaram ele, né, numa, como é que chama lá? Tumba, né? Esqueci o nome. Oi? Sepulcro. Colocaram ele no sepulcro, mas aí apareceu umas mulheres, né? Apareceu uma mulher lá, eu acho que ela estava meio histérica, tudo, e dizendo que tinha ressuscitado, que tinha aparecido para ela, né? Mas a gente não deu muita bola, não. Né? E eles continuam, né, no caminho, até que eles param para comer. Na hora que eles param para comer, Jesus parte o pão de uma maneira que só ele partia. Eu adoro, né? Então, quando vocês comerem pão árabe, aquele pão, né? Gente, faz isso, que eu acho a condição danada, né? Cortar o pão, partir no meio e dar para o outro. Gente, é um gesto antigo. Esse gesto tem mais de 8 mil anos. É um gesto muito antigo, partir o pão e oferecer para outra pessoa. Né? Porque o pão aí, esse pão que a gente conhece como pão árabe, ele tem pelo menos 8 mil anos. Então eu calculo que apareceu uma alma que não era muito egoísta, que deve ter partido o pão. Uma mãe faz isso, né? Uma mãe deve ter partido o pão dado para o filho. E Jesus tinha um jeito só dele de cortar o pão, né? E de entregar. Agora estou me sentindo em casa. Agora estou aqui. E quando Jesus parte o pão, mestre, eles reconheceram. Um deles, né, no Evangelho de Lucas, diz que era Cleófas. Né? Não se sabe direito quem é esse Cleófas. O outro não é identificado. Né? Uns dizem que era até o Simão, né, o Zelote. Né, o Simão Zelote. Quem está vendo? Vocês estão vendo o Chosen? Estão vendo? Quem não está vendo, procura ver, está na internet, né? Você entra na internet, coloca Angel, né? Angel, Chosen. Chosen é C-H-O-S-E-N, é uma palavra em inglês que significa escolhidos, os escolhidos. E, gente, é imperdível. Então, quem está vendo o Chosen, né, sabe quem é Simão Zelote. Né? Que é o Zelote era uma faca que eles usavam, né? Uns dizem até por causa de zelo, tudo, mas não é não. Era uma faquinha que eles usavam porque era a resistência judaica contra os romanos. Né? Como tinha a resistência francesa contra os nazistas, né? Então como tinha a resistência espanhola contra os franquistas, então tinha a resistência organizada, né? Que promovia atos, né? No caso terroristas, né? Assassinatos, esse negócio todo, para o Império Romano sair da Judéia. Bom, então, uns dizem que é o Simão Zelote, estava com esse Cleófas, né? Ninguém sabe direito quem é esse Cleófas, mas estavam os dois lá, eram discípulos. E, bom, o que aconteceu? Na hora que Jesus parte o pão, ele desaparece. Né? Que era o quê? Né? Era uma... Tá difícil hoje a minha vida. A minha vida tá difícil. Né? É uma materialização, né? E que não foi permanente, né? Porque depois que Jesus aparece para os discípulos, porque o que acontece? Eles voltam.
Assim, Jesus apareceu, gente, Jesus está vivo mesmo, ele está vivo. E o pessoal, mas como está vivo, não sei o quê, aí estão reunidos, né? E aí Jesus aparece para eles. Aí, como é que vocês estão? Aí todo mundo fica, aí Jesus fica, né? Ele fica 12 dias, né? Depois se interrompe, depois fica mais tempo, até, né, ele realmente, né, que chama de ascensão, né, em que ele passa todas as instruções para os discípulos. E o que chama atenção, né, o que chamou atenção nessa história é a conversa que os dois têm. Né? O que eles estavam falando? Estavam falando mal das mulheres que estavam lá, dizendo que elas eram loucas, né, que elas estavam inventando aquela história. E aí, a gente está andando aí pela rua, a gente está conversando nos lugares, e, gente, Jesus está do nosso lado. O que a gente está falando? Porque essa é a nossa reflexão de hoje. O que a gente está conversando? Qual é o papo que a gente está levando com a pessoa que está do lado na rua? Qual é o papo que a gente está levando com a pessoa que está, né, conosco no WhatsApp ou no Instagram, sei lá, qualquer mídia social? Qual é o papo que a gente está levando com as pessoas quando a gente senta num lugar para tomar um refresco, para almoçar? Né? Qual é o papo que a gente leva quando a gente senta para almoçar com nossos parentes, com nossos companheiros, nossos amigos? O que a gente tem falado ultimamente? Então é disso que a gente tem que pensar agora. Porque Jesus está do nosso lado, ou não? Porque agora vamos começar a analisar a situação. Primeiro, Jesus estava atrás deles o tempo todo. Só que ele se materializa. Mas mesmo assim eles não reconhecem Jesus. Por que será que eles não reconhecem Jesus? Porque eles estavam conversando alguma coisa que não estava na mesma sintonia, né? Então eles viam, eles enxergavam, mas não viam, ouviam, mas não enxergavam. Eles não percebiam Jesus ali. A vibração estava... Vibração, muito bem. Isso aí, sintonia, né? É. Então a gente não está percebendo. Daqui a pouco vocês vão tomar um passe, né? Aí você vai tomar um passe, aí você, pô, não senti nada. O outro sai, parece que está voando. Ai, caramba, maravilha. Né? Aí o outro, você, pô, não senti nada. Tudo. Será que a gente está refratário? Ou seja, será que a gente está pensando em coisas? Será que a gente está assim, mergulhado em algumas coisas que não está deixando aquela luz entrar? Não está deixando, a gente não está percebendo? Porque não precisa entrar na câmara de passe para tomar um passe, para receber essas vibrações boas. Porque imagina, os caras estavam andando do lado de Jesus, Jesus com aquela vibração fantástica, e o cara não sentiu nada. Não sentiu nada, gente. Olha como eles estavam refratários. Porque eles estavam o quê? Falando mal das mulheres, né? Não falem mal das mulheres, que as mulheres ouvem. É um mistério, mas elas ouvem, né? Então, cuidado com isso, toma cuidado com não falar mal de mulher. De qualquer forma, o que estava acontecendo? Eles estavam falando coisas que não eram boas. E quando eu falo coisas que não são boas, essas coisas saem da onde, hein? Da onde saem as coisas que a gente fala? Não, antes de você falar, ele já apontou, do coração. Porque a boca fala que está cheia. Vamos lá, quero ouvir mais alto. A boca fala que está cheia do coração. Estão sabendo disso, né? Então, olha, então vamos lá. O que acontece? Quando Jesus fala esse negócio, que a boca fala que está cheia do coração, é algo muito profundo. É algo muito profundo mesmo. Eu até pulei aqui, ó. Ia falar uma coisa antes, agora eu vou falar isso também, não tem problema. Né? É profundo por quê? O que a gente está colocando para dentro? Porque é aquela história, né? Quando você come muita cebola, né, o que sai da sua boca? Todo mundo sabe, né? Aquele hálito maravilhoso, né? Mas é bom comer cebola, né? Não vá namorar, né? Não vá depois dar uma aula, alguma coisa assim, né? Depois você comer muita cebola, mas é saudável comer cebola. Então, quando a gente come certos alimentos, eles vão fazer efeito, eles fazem efeito dentro da gente.
E o que acontece? Quando a gente consome qualquer coisa, essas coisas vão fazer efeito dentro da gente, de uma outra forma, não pelo estômago, pelo fígado. Então, há muito tempo atrás, um cara chamado Sócrates, que era um filósofo, ele viveu 400 e tantos anos antes de Jesus, ele falou o seguinte, ele falou assim, para que os governos, né, no caso lá na Grécia, né, lá de Atenas, que era a cidade mais central da Grécia, né, de todo aquele lugar, tomasse cuidado com o que eles ofereciam para os jovens. Que tipo de música, que tipo de entretenimento, que tipo de teatro. Naquele tempo era o teatro, era a música, que era a poesia, que era oferecido para os jovens. Porque aquilo, a música era vibração, a música tinha um conteúdo. E aquilo ali influenciava o coração. E na hora da crise, na hora de um momento muito difícil, o que eles iam buscar no solo do coração deles? E aí agora é só a gente pensar um pouco. Né? Ricardo se queimou, né? Não estava podendo ouvir, mas a gente pega as músicas de Ricardo. Poxa, as músicas do Ricardo tratam de Jesus, de amor, de consolo, de esclarecimento, de acolhimento. Mas aí você pega uma letra, né? E eu não vou criticar nenhum autor, sabe? Não é questão disso. Não é questão de condenar o autor de uma música ou de outra. Né? Cada um tem a sua arte e é aquela história. Cada um vai cair em si no momento certo. Mas aí você pega uma letra que trata, como muitas letras tem aí, né? De quase que de pornografia, de exaltação à droga, e às vezes até algumas músicas que têm até uma história boa, mas que estão ali exaltando o álcool, o cigarro, e de uma forma muito assim, disfarçada. Não é? Mas aí você vai e você vê que, não, mas o legal é você num domingo de praia tomar uma cerveja. Então você está exaltando o álcool. E aí, e Sócrates falava isso, a gente tem que tomar cuidado, porque na hora da crise, o que você vai buscar no solo do seu coração para te consolar? Que música que você vai buscar? O que você tem ali guardado para te dar uma força? E não é só música, não. E aí, você vê que isso é antigo. Estou falando uma coisa que tem 2.400 anos. Mas, vamos tratar de outras coisas, né? O que a gente está lendo? O que a gente está assistindo lá na Netflix da vida? O que a gente está vendo nas mídias sociais? E aí a gente pensa, será que isso vai servir para me consolar? Será que isso vai servir para quando eu quiser falar alguma coisa, sair alguma coisa que console, uma coisa que seja amorosa, alguma coisa que esclareça? Ou vai sair palavras de ódio ou confusas? Então a gente tem que pensar muito bem sobre isso. Porque o que a gente está colocando para dentro, que o mal não é o que entra na boca, é o que sai da boca, né? O que a gente está colocando para dentro, o que a gente está consumindo, para que na hora que a gente coloque para fora, saiam coisas boas. Perceberam? Então é muito importante, porque tem uma segunda fase, né? Isso é muito importante, tem que a gente coloca, que tem uma segunda fase. Kardec, ele fala lá no Livro dos Médiuns, quando você vai falar com um espírito trevoso, um espírito mau, fala assim, olha, em nome de Deus, você fique calmo, você se recolha, você saia dessa situação. Aí, mas é só falar em nome de Deus? É só falar em nome de Deus que você possa ficar calmo. Só isso? É. Mas por que é só isso? Porque não são as palavras. É o que também? É a sua vibração, é a sintonia. Então, é o que?
é a força moral. Que às vezes você não precisa nem falar nada. Mas é a força moral. E aí você fala e as pessoas ouvem. Pensaram nisso? Já pensaram nisso? A gente tem que começar a pensar sobre isso. A gente tem que começar a selecionar. Né? Aí tem uma coisa interessante. Né? Até no Livro dos Espíritos fala, né? Por que as coisas não melhoram? Né? Por que o bem não triunfa? Porque o mal é sem vergonha. O mal é envolvente. O mal dá uma adrenalina legal. Dá muita adrenalina no mal. E a gente busca o quê? Adrenalina. A gente acaba buscando adrenalina. A gente quer adrenalina. E aí a gente vê aqueles filmes mais violentos, não é? Então, meu Deus, o filme é violento, mas, poxa, dá um... Né? Mas não é o caminho certo. Quando a gente... Olha só, quando a gente quer dormir, o que a gente faz? A gente fica com aquela adrenalina ou a gente se acalma? Como é que faz? A gente se acalma, né? Então, que bom, aí você dorme. Muito bem. Quando você dorme, você entra naquele estado, né, de sonolência, de sono, e aí o que acontece? Uma coisa fantástica. Nós saímos do corpo. Olha que legal. É um grande momento da nossa vida, quando a gente está encarnado. Sair do corpo. Né? Porque ninguém quer ficar preso. Alguém gosta de ficar preso aqui? Então está todo mundo doido para desencarnar, né? Não? Meu Deus, vocês têm dito que não querem ficar presos? É claro que a gente quer ficar encarnado o maior tempo possível para a gente poder trabalhar e, né, poder sair tranquilamente. Mas ninguém quer ficar preso. A gente está preso no corpo. E ninguém quer ficar preso. Pergunta a um passarinho se ele quer sair voando. Pergunta a um sujeito que está preso, né, na penitenciária, se ele não quer abrir aquela cela e sair. Claro que ele quer. Ninguém quer estar preso. Quando a gente dorme, a gente se emancipa. O nome certo é emancipar. A gente fala de desdobramento, né? Mas o nome não é importante no momento. A gente se emancipa, a gente sai do corpo. A gente só sai quando está tudo tranquilo. A gente sai do corpo. Agora, depois que a gente sai, a gente vai procurar a nossa turma. Exatamente. Aí é outro problema. Mas o que acontece? A gente precisa de tranquilidade, precisa de silêncio. E isso tudo é muito de acordo com a vida que a gente está levando. O que a gente está consumindo? Música, leitura, Flix, mídia social, que vai fazer com que a gente tenha assunto. E qual é o assunto que a gente está tendo? Aí a gente volta. O que a gente tem que conversar? Qual é o nosso papo? Né? E aí, agora, o que você tem pensado? Porque isso tudo produz o quê? O pensamento. O pensamento a gente coloca para fora. Né? Então, o que a gente pensa, a gente fala. Cuidado com o que fala, porque às vezes também você se dá mal. Mas a gente fala. E aí? E aí tem duas coisas legais para a gente se conhecer. O que você tem pensado nos últimos tempos? O que vem recorrente sempre? Né? Ganhar a loteria. Se eu ganhar, eu vou ter aqueles planos todos. Né? É normal a gente pensar sobre isso. Não é anormal. Não é? Mas, quais são os nossos planos? Não é? Porque o que Jesus veio trazer mesmo? Mostrar para a gente o reino de Deus. Né? É uma grande confusão. Por isso que eu estou falando, né? Eu acho que acabei não completando a ideia do Chosen. Angel, né, que é a produtora, The Chosen, Os Escolhidos, está na internet, e aí você tem acesso. Mas eu não tenho acesso à internet. Combina com o vizinho de ver. Não é? Que vocês não vão se arrepender. Não é porque você tem uma ideia do Evangelho, uma ideia de um Jesus que está, né, que é da doutrina espírita. Não é o Jesus carrancudo, é o Jesus alegre, comunicativo. Muito bom de ver, vale a pena.
brinca com crianças. Ele brinca, claro, deixava vir as minhas criancinhas, que ele estava brincando com crianças, né? O que é interessante é o seguinte, né? A gente pega o Jesus estanque, né? Ah, essa parte, essa parte, essa parte. Gente, ele viveu muitos anos, né? Ele ficou muitos dias com as pessoas, ele só fazia aquilo, né? Ele fazia milhares de coisas. Se a gente pegar, Contos Deste de Outra Vida, se a gente pegar depois eu lembro do título, né? Tendo Contos Deste de Outra Vida, tem um conto interessante que Jesus sai com Filipe para atender as pessoas. Então, porque ele ia atender uma pessoa determinada, ele sai. E ele vai passando uma opção de casa que chama, Jesus, vem cá, Jesus, vem cá. No final do dia, ele tinha passado em 100 casas. Devia estar exausto, né? Então, quer dizer, o dia a dia de Jesus era de ajuda constante, fazer o bem, servir. Então, era uma vida agitadíssima, mas de interação. Né? Jesus conversava com as pessoas, ensinava. Então, para a gente ter uma ideia melhor, né, de Jesus como nosso irmão, como aquele que veio, né, tá junto da gente. E ele está andando, ele está andando do nosso lado. E o que a gente está falando? Né? Eu pulei, que eu tinha colocado um outro ensinamento bom aqui, que não pulei não. É a força das palavras, né? Que seja o nosso falar, se ensina ou não. Também é outra reflexão que a gente tem que fazer. Se ensina ou não. Como é que é o nosso falar? Mais ou menos? Talvez? Quem sabe? Então isso é importante. Né? A gente ter certeza daquilo que a gente sabe. Por exemplo, esse mundo não tem jeito, né? Não tem jeito, né? E a gente fala, né? Gente, claro que tem. O que a gente está fazendo aqui? A gente está acreditando que o mundo tem jeito. A gente está aqui dentro de uma palestra onde tem uma doutrina e a doutrina diz que tudo vai dar certo, que o mundo tem jeito. Então você não pode concordar. Tem que ser se ensina ou não. Tem que ter certeza. Senão, o mundo tem jeito, sim. Ainda que você não consiga argumentar, você deixa pelo menos uma mensagem de certeza. Não, tem jeito. Não, as pessoas têm jeito. Não, todo mundo vai se reformar. Todas as pessoas vão conseguir, vai demorar mais para encarnar, os outros não, mas todo mundo vai conseguir. A gente tem que ter essa certeza. A gente não pode, senão desacredita, né? Tá, então não tem jeito. Então aí muda de religião. Né? Porque vai para aquela região, vai todo mundo para o inferno, vai ficar lá queimando. Né? Mas aqui não. Aqui o que acontece no Espiritismo? Todo mundo tem jeito, todo mundo vai chegar lá. Uns mais rápido, outros vão ficar, né, mais com um passinho de caramujo, mais devagarinho, mas eles vão chegar lá. Né? Perdoa, né? Porque perdoa, né? Porque Deus sempre nos perdoa. Né? Perdoa para ser perdoado, né? Porque Deus nos perdoa. Por que essa lógica? Porque Deus sabe o que é o futuro. Deus vê o nosso futuro. E o nosso futuro é maravilhoso. Ele sabe que a gente vai dar certo. Por isso que ele perdoa sempre. Perceberam coisa linda? Ele sabe do que vai acontecer. E olha, não é nada demais não, porque aquele negócio, o professor, né, no caso, sou professor, né, eu vejo quando o aluno vai, eu sei que aquele cara vai passar, eu sei que ele vai passar, tenho certeza, ele vai passar. Gente, se eu, espírito inferior, num planeta difícil para danar, né, tenho uma certeza, né, do futuro de um aluno, como é que Deus não sabe o nosso futuro? Por favor. Então, claro, tudo vai dar certo, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, se ensina ou não. E aí tem uma epístola de Tiago, que a epístola é a capítulo 3, versículo 5. Olha o que Tiago fala. Gente, Tiago é muito bom. Tiago, lá na Casa do Caminho, ele sempre falava o seguinte, olha, quando as pessoas chegarem, não fica pregando para elas não. Primeiro dá comida, né? Pergunta se elas estão com fome, pergunta se elas precisam descansar. Depois você fala do Evangelho. Tiago falava isso na Casa do Caminho.
Né? Tem muito centro espírita que, depois de muito tempo, vai fazer isso. As crianças chegavam na evangelização, né? Eu já vi uns 3 casos desse. Né? Não, você sabe que as crianças chegavam aqui impossíveis, ou ficavam com sono e não prestavam atenção. Tudo. A gente começou a dar café da manhã, sabe que as crianças mudaram muito? Aí você diz, por quê? Não estuda. Se lesse Tiago, né? O Tiago falava, dá comida para esse povo antes, né? Não adianta não, o cara está com fome, lá não vai ouvir nada, né? Criança, né? Criança, coitadinha, tá toda caidinha. Aí o Tiago Tiago é bom. Aí o Tiago fala assim na epístola dele, ó. Assim também a língua, embora seja pequeno membro do corpo, se orgulha de grandes efeitos. Nota como o pequeno fogo incendeia uma floresta imensa, que também a língua é como fogo. Não é? E aí te viu aí, agora está vendo as fake news, não é? Fake news não é nada eletrônico, alguém que fala alguma coisa que coloca, né, por escrito e incendeia. E espalha aí notícias horrorosas, né, difíceis, que incriminam pessoas, né, que dá um desconforto, né, e ultimamente tem até, né, ela estava prestando atenção, ele ou ela? Ele ou ela? O cachorrinho. Ele estava olhando para mim. Estava olhando para mim. Gostei. Né? Agora ele está meio disperso, mas daqui a pouco ele está aprendendo. Mas desestabiliza muita coisa, estabiliza a gente, né? E parte o quê? Parte da língua. Alguém falou. Né? Ih, gente, não estou conseguindo ver a hora. Não. Mas até 10 para as 9 dá para ir, não dá? Dá. E parte da gente. E aí o que acontece? Vamos voltar aos discípulos lá conversando? Eles estavam conversando, vibração lá no pé, não é? E só preocupados com aquilo, falando mal das meninas, né, que tinham visto Jesus. E Jesus aparece, está ali do lado deles. Se apresenta. E aí, tudo bem? O que vocês estão falando aí? E eles continuam falando a mesma coisa. Né? Porque as mulheres, né, disseram que Jesus apareceu, tudo. Elas estão alucinadas. Estão sabendo o que estão falando. Olha que coisa interessante. E aí a gente volta. O que a gente tem falado? Qual é o nosso assunto? Né? Tem um pensador alemão, né, século XVII, XVIII, finalzinho do XVII, começo do XVIII, que é um alemão chamado Goethe. Né? Esse cara, ele falou uma vez uma coisa bem interessante. Né? As pessoas assim, mais de baixo nível espiritual, tudo, ficam falando das outras pessoas. Vulgo fofoca. Né? As pessoas assim de nível médio, né, que estão tentando ter um pouco mais de cultura, tudo, né? Essas pessoas, ela falou de coisas. Né? Você viu o novo computador? Né? Você viu? E aí o Vasco, né? O Vasco deve estar ganhando, do jeito que está o negócio aí, né? O Vasco deve estar ganhando. Falam de coisas. Agora, as pessoas que têm lá um nível espiritual melhor, mais esclarecidas, falam de ideias. Que é o que a gente está falando aqui. Reflexão. E de que a gente está falando, né? Fofoca. Mas que a fofoca estiga, né? Você sabe o que aconteceu. Né? Eu vou contar uma fofoca espírita para vocês. Tem fofoca espírita? Tem. Fofoca espírita. Né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem as mensagens dos espíritos. Né? Já viram? Instrução dos espíritos. Já viram lá, né? Se você for na revista espírita, você vai descobrir o nome dos médiuns. Fofoca boa, aí. Né? Então, o que acontece? A gente é o mal instigando. O mal levanta, gente, levanta a orelha. A gente fica assim, né? E a gente tem que começar a reverter isso, a baixar nossa bola, né? A gente tem que começar a se impressionar, a vibrar com o bem.
E para a gente é difícil ainda, porque a gente está acostumado ainda, né? Igual no circo romano, tem uma história legal, que um amigo do Santo Agostinho, né, que sempre esqueço o nome dele, se eu lembro o nome dele, era um amigo de Santo Agostinho que detestava, né, ir ao Maracanã para ver jogo. Não, brincadeira. Ele não gostava de ir ao circo romano, né? Antigamente o circo romano tinha os gladiadores, né, esse negócio todo, era igual o Maracanã, né? Era um jogo, né? Só que morria gente, né? E o pessoal ia lá, e aí apostava e vibrava, e tinha os seus gladiadores que eles torciam, né? E, bom, esse amigo Santo Agostinho, que eu não estou lembrando o nome dele agora, foi desafiado aí. Não, você vai, né? Porque você vai acabar vibrando. Não, acho um absurdo, ele não gostava, achava uma violência desnecessária, aquilo ali, não sei o quê. E aí foram eles. Foi o Santo Agostinho, foi ele, tudo, não sei o quê. Né? Santo Agostinho ele já foi jovem. Né? O Santo Agostinho, gente, na época que ele estava encarnado, que é o ano 300 e pouco, até os 30 anos de idade, Santo Agostinho falava o seguinte: eu não sei como uma pessoa pode viver sem uma mulher diariamente. Era isso, Santo Agostinho era assim. Né? E era casado. E ele era casado. E ele muda totalmente, né? Graças à mãe dele, Mônica, né? E ele muda totalmente e depois se torna o bispo de Hipona, né? Que é a cidade que ele vivia na África, e se torna um bispo, e aí depois ele é santificado pela Igreja Católica, né? E aparece no Evangelho com o Espiritismo, até como Santo Agostinho, né? Porque ele fica conhecido como Santo Agostinho. Bom, então estava esse amigo dele lá, levaram ele, e ele disse: olha, eu vou ficar de olho fechado. Posso? Pode. Aí tá ouvindo a galera, né? Tudo. Diz que meia hora depois ele estava pedindo sangue, cortar a cabeça do primeiro que aparecesse lá. Ele ficou envolvido com aquilo. Então o que acontece? A gente está nessa vibe de ficar envolvido ainda. Né? A gente vai no Maracanã, né? E aí o pessoal xinga o juiz, né? E xinga o cara, e grita, essa mania de torcer contra o Flamengo, né? Olha, gente, isso aí é para começar. Duas coisas que a gente pode começar a se evangelizar pelo futebol. Primeiro, não torcer contra a Argentina. Já é uma mostra de evolução espiritual. E não torcer contra o Flamengo. Né? É uma mostra de evolução espiritual. Né? Mas, olha, vocês estão rindo, mas não estão brincando, não. É verdade. Gera raiva, ódio. Exatamente. Então você já está dando uma guinada aí na tua vida. Né? Por quê? Você quer o bem de todo mundo. Né? Futebol não é esporte de planeta de regeneração. Sabe por quê? Porque alguém vai sair sempre ganhando. E alguém vai sair sempre perdendo. Né? Num planeta que a gente quer igualdade, não vai ter isso. Vai ter esporte até coletivo. Acredito que tem esporte coletivo. Mas não vai ter rivalidade. Porque rivalidade gera o quê? O ódio, a raiva do outro. Né? Então a gente não deve ter esses esportes com essa apelação toda, ainda mais com violência. Né? E aí eu volto a perguntar: o que é que a gente está conversando? O que é que a gente está falando? Como é que a gente está pensando? Ah, tomara que perca, né? Tomara que perca. Aí quando você diz tomara que perca, você está apostando na infelicidade do outro. Ô mundinho difícil de viver, né? É planeta de prova e expiação. Porque aí você pode até torcer para o seu time, mas você não vai torcer para o outro perder. Ah, meu Deus, como é que faz então? É o mundo. Se vocês pediram para nascer nesse planeta, é mundo de prova e expiação. Aí está o pessoal correndo lá, né? Ah, tomara que aquele outro ganhe, mas os outros vão perder. Aí, poxa, que bom que todo mundo chegar juntinho. Tem até um vídeo, eu não sei, não tenho visto mais, né? De uma Paralimpíada, né? Onde tem os deficientes competindo, onde... Está na Rádio Rio de Janeiro. Na Rádio de Janeiro conta esse caso, né? Que estava na Olimpíada, e aí deu a largada, eles estavam correndo, um dos competidores caiu.
E eles estavam correndo, quando eles viram, ele caiu e começou a chorar. Aí todo mundo parou. Aí ficou olhando para ele caído. Aí uma competidora foi lá, pegou, deu um beijo e falou assim, passou. E aí todos voltaram. Aí eles pegaram ele, deram-se as mãos e cruzaram juntos a linha de chegada. É impensável isso. Isso é impensável. Tem um vídeo também, esse corre por aí, eu acho que é um espanhol, né, que ele estava em primeiro, não, ele estava em segundo, o sujeito vai e erra a corrida, ele passa batido, né, e aí ele vai, ele segue o caminho certo, aí quando ele vê que ele está em primeiro, mas o outro errou, ele para, chama o outro, aí o outro vai, corre na frente dele e ganha a corrida. Aí perguntaram para ele, mas por que você fez isso? Você ia chegar em primeiro lugar. Sim, mas o que a minha mãe ia pensar? O que eu ia pensar disso? Ia ser de uma forma suja, né? São os valores. E aí, mais uma vez, o que a gente tem pensado? O que a gente está conversando? Quais são os nossos valores? Eu quero que perca, eu quero que ganhe. É difícil torcer. É difícil. O que a gente tem conversado, né? Ah, tomara que ele perca, tomara que... Porque para perder tem que haver uma coisa ruim, que está acontecendo uma coisa ruim. A gente quer que aconteça uma coisa ruim. Olha que coisa interessante, né? Então, gente, vamos começar a tentar consertar o nosso pensamento, o nosso coração, né? A gente tem que gostar de todo mundo. Aí o ideal, quer dizer, terminar todo o campeonato, todo mundo empatado. Todo mundo ficar feliz. Ninguém perder, né? Ninguém ter infelicidade. Né? A gente não ter competição. Né? Um não competir contra o outro, né? Competir contra si mesmo. Sim, é um mundo que a gente precisa ainda. Tem um time que foi eleito o pior time do mundo. Tem um time que é o pior time do mundo, é o Ibis. Né? É o pior time do mundo, né? Esses coitados estão em expiação, nem aprovação, expiação. Eles não ganham nunca, coitado. Não é? Mas não é questão do outro aprender, é questão de todos nós aprendermos. Não é? Mas o seu pensamento é muito interessante, mas é que a gente tem que reverter mesmo. Né? Que a gente tem que todos nós chegarmos juntos, darmos as mãos e chegarmos juntos. Mas para isso é o que está acontecendo aqui com esses dois discípulos. O que a gente tem conversado? O que a gente tem pensado? Como é que estão os nossos valores? O que a gente deseja para o outro? E aí isso implica o que a gente tem ouvido? O que a gente tem visto nas mídias sociais? O que a gente está gostando de ver? Então percebam que a nossa vida é maravilhosa, é muito boa, mas às vezes a gente só erra um pouco nos temperos, né? Então, como é que a gente tem temperado a nossa vida? O que a gente está preenchendo para a gente poder ter bons pensamentos, para a gente poder enxergar Jesus do nosso lado? Porque está do nosso lado. A gente só não está enxergando ainda. Gente, muito obrigado, tá? Muito obrigada pela sua reflexão. Vamos pensar bastante nisso. Foi um estudo ótimo. Obrigada a todos. Vamos passar agora para a segunda fase. E obrigado aos que estão nos vendo. Boa noite.